Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tratamento bastante desejado, que é o HIFU, que a gente conhece como Ultraformer, MPT, microfocado, mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munique Abache, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre o HIFU e seus benefícios, tipos, o que a gente pode esperar dele. Mas antes, é importante para o canal deixar aquele like. Se você é novo no canal, bem-vindo à família da pele e bora pro vídeo. Pessoal, a tecnologia HIFU ela é conhecida no mercado como Ultraformer, Ultraformer MPT, HiPro, tem Ultramed, tem Ultrafocus, Sonofocus, tem Ultherapy, ou seja, tem diversas tecnologias com a proposta de HIFU, que afinal, o que seria isso? O ultrassom microfocado, ele vem ganhando força no mercado, mas ele já existe no mercado no Brasil, acredito que há uns 8 anos. E de uns 3 anos ele começou a ganhar mais força devido à abordagem sobre ele, o mais conhecido, uma abordagem muito forte no mercado, foi sobre a tecnologia do Ultraformer, com a promessa de trazer o lifting facial. E nisso eu vejo dois tipos de paciente. Aquele que ficam satisfeitos com a tecnologia e outros que se frustram fazendo um investimento alto e não tendo o que foi ofertado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A tecnologia HIFU, ela ganhou, e eu acredito que ela vai ficar no mercado, e apenas assim eu falo que profissionais que saibam trabalhar com a tecnologia, entendendo todo o mecanismo dela de ação e o que real ela pode promover, vai se manter no mercado. Senão, o que vai acontecer? Assim como muitas tecnologias, às vezes elas saem do mercado e depois elas retornam por causa de insucesso de promessas que nem para todo mundo seria possível. Mas se a tecnologia é tão boa, por que ela não pode para todo mundo? Eu vou te falar. O ultrassom microfocado com a tecnologia HIFU, em face ele tem 3 cartuchos quando usado aparelho com tipo de cartucho, que é o de 4,5, o de 3 milímetros e de 1,5, que seriam profundidades. Mas existem também tecnologias como, por exemplo, Ultrafocus, Liftera, HiPro, que eles são como se fossem canetas. E agora o MPT, vendo essa deixa do mercado, ele também trouxe, além do cartucho, a opção de caneta, para trabalhar áreas muito mais específicas e acabando trazendo um resultado mais significativo. Mas 4,5 milímetros veio com a promessa de trabalhar o SMAS. O que seria isso? Seria aquela membrana da musculatura que o cirurgião plástico usa para mobilizar a musculatura e fazer um reposicionamento. E em cima desse marketing foi falado: o ultrassom microfocado ele chega a 60, 70 graus e quando ele dispara, ele cria pontos de coagulação, como se fossem pequenos grampinhos na região. Isso é real. Porém, pessoal, nós somos de um país miscigenado, temos características de face diferentes. Tem gente que tem rosto magro, tem gente que tem rosto gordo, tem gente que tem estrutura oriental, tem gente que tem uma estrutura de face africana. Ou seja, com essa diferença de miscigenia ou de
volumetria das pessoas, uma pessoa magra, uma pessoa gordinha, uma pessoa normal, característica genética, uma pessoa que tem a característica daquele rosto magro e não necessariamente ela é magrinha, mas tudo isso faz o 4,5 para alguns funcionar e outros não. E eu vou falar também do 3. Isso segue para 1,5, mas eu acho que esses dois são os mais importantes para, às vezes, frustrações em resultado. Por exemplo, meu pescoço. Eu tenho uma característica de rosto magro. Eu fiz procedimentos para aumentar tanto a firmeza como o volume do meu rosto, porque meu rosto era muito magro. Se vocês verem meu vídeo de 2 anos atrás, vocês vão perceber meu rosto mais magro. E uma vez que eu tenho um pescoço magro, uma face magra, se eu entro com 4,5, provavelmente eu vou ultrapassar o SMAS e vou pegar tecido muscular, causando ponto de coagulação na minha musculatura, mas não trazendo o meu ponto de lifting que era necessário. Agora eu vou falar que isso, ao contrário também, é positivo o de 4,5 para uma pessoa que tem aquela gordurinha na papada e tem uma perda de contorno. Mas eu sempre falo para o meu paciente, quando eu tenho uma papada, eu falo que nem toda papada é feita de gordura. Por quê? Às vezes a gente pode ter uma mandíbula menor, seja por uma característica de idade, a genética da pessoa, o queixo retraído. Uma vez que eu tenho mandíbula e queixo, eu tenho uma diminuição de definição, favorecendo, e hoje a gente olhando com o celular, favorecendo esse acúmulo. Mas se eu tenho uma perda estrutural, óssea e de tecido adiposo que dão sustentação da região da maçã e ainda não tenho isso, com certeza eu vou ter um bigode chinês mais evidente, aquele bulldoguinho e tenho uma predisposição de papada. E se fizer o ultrassom de 4,5, ele pode, às vezes, dependendo do tamanho do tecido adiposo, da gordurinha, ele pegar mais gordura do que o SMAS, que não é de todo ruim. Ele vai fazer uma diminuição desse tecido adiposo. Mas se toda essa face está caída, jamais essa tecnologia ela vai devolver o lifting como ofertado. Por isso que eu falo que a estética ela tem tecnologias, procedimentos incríveis, mas muitas vezes ele é ofertado como o salvador da pátria. E hoje no mercado nós temos tantos tratamentos. Por quê? Será que é só para vender? Não, pessoal. Como eu falei, se eu tenho perda estrutural, óssea e de gordura, se eu fizer um lifting, vamos pensar que o 4,5 pegou minha musculatura e deu aquela grampeadinha. Você acha que vai resolver? Não vai. Porque eu tenho uma perda de estrutura. Se eu não tratar isto que faz uma feição mais cansada, um dog mais marcado, um dog evidente, não vai resolver. Eu vou contar um caso de uma paciente minha, que eu vou dar o nome de Maria. E ela fez, eu acho que há 4 anos atrás, ultrassom microfocado, fez como tratamento, foi sugerido um número de sessões para ela, e ela fez, e ao longo desse tempo, fez esporadicamente com intervalo anual, que era o suficiente para ela. Se você olhar ela hoje, eu falo que ela é pelo menos uns 10 anos mais jovem do que quando ela começou a fazer ultrassom microfocado. Porém, há mais ou menos há 1 ano, eu tenho falado para ela que ela tem a necessidade de fazer uso de tratamentos injetáveis ou com ácido hialurônico ou com bioestimuladores para fazer essa reposição de estrutura para trazer esse lifting volumétrico e aí ter efetividade. Iniciamos um tratamento com uma outra tecnologia e ela falou, eu senti minha pele mais firme, mas eu ainda continuo com uma aparência cansado e aqui parece que está pendurado.
Aí eu falei, Maria, lembra que eu te falei que você tem essa perda disso aqui? Esse tratamento ele vai devolver, deixar a tua pele mais firme, aumentar a espessura do colágeno, diminuir rugas, mas ele não vai aumentar volume. Se você não fizer isso, Maria, você vai ter uma pele firme, mas com uma aparência cansada e um rosto dela está todo alinhado, a não ser esta aparência aqui cansado e aqui, ou seja, por uma perda estrutural. E o grande receio dela é ficar deformado, como existem algumas pessoas que a gente vê na mídia, mas pessoal, eu sempre oriento meus pacientes. Procurem um profissional para te atender. Hoje estão falando sobre a estética muda. Esse é o slogan desse ano. O que significa isso? Uma estética mais natural, coisa que eu defendo desde o início do meu trabalho. O porquê? Porque eu sou de vanguarda? Não, porque quando eu estudei, qual era a minha proposta? Deixar as pessoas mais bonitas. E depois eu entendi que para eu deixar as pessoas mais bonitas, eu tenho que ter saúde. E a saúde, desde a pele, como do organismo. Então, eu sempre pensei nisso, valorizar o que é do ser humano. E cada pessoa é diferente. E isso é o que faz o mundo mais bonito. E fazer essa padronização é mero esquema, assim, de marketing para se vender. E eu nunca gostei disso. Vamos voltar para o ultrassom microfocado. E o de 3 milímetros, ele foi projetado para trabalhar na derme profunda. A derme é onde fica o nosso colágeno, nossa elastina e nosso ácido hialurônico. E ela é dividida sobre a derme superficial, que tem ligação, que ela, quando termina, começa a nossa pele, e tem a derme profunda, que tem colágeno, e o término dela é na nossa gordurinha. E se eu entro num rosto magro, como o meu, e entro com o de 3 milímetros, com certeza eu vou passar da minha derme e vou atuar em gordura. Se o meu rosto já é magro e gordura e osso dá sustentação, assim como algumas pessoas que fizeram bichectomia, hoje elas vêm reclamar a quantidade de procedimentos que elas tiveram que fazer e mesmo assim não resgatou a firmeza que ela tinha antes, eu vou fazer não a retirada de uma gordura, mas eu vou fazer uma diminuição que vai me fazer falta e meu rosto vai cair. E daí eu vou ter que fazer outros tratamentos para resolver. Então, pessoal, são esse tipo de coisas que fazem o tratamento ter pessoas felizes e pessoas infelizes na tecnologia HIFU. Por quê? Se eu tenho um rosto mais magrinho e tenho a ação da idade agindo, e se eu fizer sem um acompanhamento de vídeo, eu vou correr risco. Ou se eu não tiver vídeo, mas eu tenho experiência clínica e na dúvida eu mudar, por exemplo, nossa, ela não vai para 3,5, ele quase vai para SMAS. Então eu vou ter que trabalhar, ou eu trabalho SMAS com de 3 e depois eu trabalho com 1,5 para trabalhar derme média e ter um resultado positivo. Aí tudo bem, mas mesmo assim é algo do conhecimento profissional e subjetivo. Que isso pode dar certo para algumas regiões e outras não. E se você tem um rosto mais cheinho ou a região da maçã com estrutura óssea maior, você fazer o ultrassom microfocado, com certeza você vai ter um resultado positivo. Porém, se você usar a ponteira errada, mesmo tendo estrutura óssea para sustentar, você vai ter queda desta região, trazendo insucesso também. E qual seria a alternativa? Hoje no mercado tem um aparelho chamado U-Therapy, que agora em janeiro que eu voltei de um congresso, ele foi reformulado e veio uma nova geração
E por que eu falo reformulado? Porque o Therapy ele foi um dos primeiros HIFUs que veio para o Brasil e no seu transdutor, ou seja, aonde a gente dispara o HIFU, ele tem um sistema de ultrassom para que nós profissionais enxergamos qual a camada, porque 3,5 é o que a praderme está, mas isso não é para todo mundo. Uma pessoa de 30 anos não tem a mesma espessura de uma pessoa de 60 anos. E a partir do momento que eu tenho o Therapy, eu tenho precisão. Parte negativo desse HIFU, devido à sua tecnologia e o seu cartucho vir com menos disparos, ou seja, menos entrega de ultrassom, ele se torna um pouco mais caro, ficando, às vezes, um valor um pouquinho maior, e às vezes a pessoa ela vai, não vou no Ultraformer 3, que dizem que é bom, mas às cegas, porque o Ultraformer 3 e o MPT, que é a nova geração de Ultraformer, ele não tem vídeo, ele não tem ultrassom para eu ter a precisão aonde eu estou atuando. Então, pessoal, eu sempre falo, nós temos que aprender a ter um senso que tecnologias, elas vêm para nos fazer melhor. E o mercado, o marketing, investe milhões em propaganda falando que aquela tecnologia vai resolver a vida do ser humano. Mas eu sempre falo para o meu paciente, se isso fosse verdade, por que tem tanto tratamento? Por que tem cirurgia plástica? Por que tem creme? Porque cada um tem o seu papel. Então, a tecnologia, o Therapy, nada impede do profissional, até para equalizar ou diminuir custos, até para o paciente, para ficar o valor mais acessível, associar tecnologias que não são tão caras, mas guiada pelo ultrassom do Therapy, trazendo um resultado positivo e usando o Therapy em áreas estratégicas. Com isso você consegue trazer o máximo de resultado e uma longevidade aos seus tratamentos. E se você tem perda de volume, perda óssea, de gordurinha, ou tem um bigode chinês muito evidente, ou aquele jaw, muitas vezes isso pode ser perda de estrutura. E se você recorrer a uma tecnologia dessa que é incrível, ela vai te trazer insucesso se você não trabalhar o lifting volumétrico, que é a sua indicação. Se você já fez ultrassom microfocado, se já fez alguma tecnologia, teve seu resultado positivo ou negativo, pessoal, deixa aqui e a gente se vê na semana que vem, que já é o mês que vem. Até mais!